O mundo moderno vive mergulhado em ruídos. São vozes que não cessam, imagens que não param, exigências que pressionam. No meio desse turbilhão, o ser humano se perde de si mesmo. Ele esquece de ouvir a própria voz, esquece de sentir o próprio coração, esquece que existe algo dentro dele que é mais profundo do que qualquer estímulo externo. A jornada de retorno a si mesmo, portanto, tornou-se não apenas uma necessidade, mas uma urgência espiritual. Em tempos onde todos querem ser vistos, curtidos, validados, lembrar quem se é de verdade tornou-se um ato de resistência silenciosa. Resistência essa que não se expressa com gritos ou rebeldias públicas, mas com a coragem de sentar em silêncio consigo mesmo e escutar aquilo que há tanto tempo foi abafado. O homem que decide se encontrar precisa primeiro se despir de tudo aquilo que não é. E essa é uma das tarefas mais difíceis que existem. Somos condicionados desde a infância a nos moldar conforme expectativas alheias. Pais, escolas, religiões, mídias, todos nos dizem quem devemos ser, como devemos agir, o que devemos querer. E pouco a pouco, vamos acumulando camadas de personalidade que nem sequer escolhemos. Vivemos então como atores, em um palco cuja peça desconhecemos, representando papéis que não nos pertencem, aplaudidos por plateias que não nos conhecem. Até que, em algum momento, o vazio se torna insuportável, e é nesse ponto que a verdadeira jornada começa. A busca pelo autoconhecimento, tão falada, mas tão pouco compreendida, é a única saída real da prisão invisível em que nos encontramos. Conhecer a si mesmo não é um exercício intelectual nem uma busca por rótulos. É um processo profundo, honesto e muitas vezes doloroso de se encarar. Porque ao nos olharmos de verdade, sem máscaras, sem desculpas, sem idealizações, o que vemos pode nos assustar. Vemos nossas contradições, nossos medos, nossas feridas mal curadas, nossas sombras. Mas é justamente aí que mora o poder da transformação. Só se pode curar aquilo que é visto, só se pode integrar aquilo que é reconhecido. A filosofia ao longo dos séculos sempre apontou para essa verdade. Dos antigos estoicos aos modernos existencialistas, a mensagem é clara: o homem precisa confrontar a si mesmo, não como um inimigo, mas como um território ainda não explorado. Os estoicos ensinavam que não temos controle sobre o que acontece fora, mas podemos aprender a dominar aquilo que se passa dentro. E isso não é pouca coisa. Na verdade, essa é a única liberdade real que se pode conquistar. Porque tudo fora de nós é instável, impermanente, frágil. O mundo muda. As pessoas vão embora, o corpo envelhece, a fama se desfaz. Mas aquilo que construímos por dentro ninguém pode tirar. E isso começa com escolhas simples, porém profundas. Escolher o silêncio no lugar do barulho, a disciplina no lugar do impulso, o olhar atento no lugar da distração. Essas pequenas escolhas diárias, feitas de forma consciente, moldam um novo tipo de homem. Um homem que não vive à mercê das circunstâncias, mas que aprendeu a se manter firme em meio ao caos. Esse homem não é frio, nem distante, mas centrado. Ele sente, mas não é escravo das emoções. Ele deseja, mas não é conduzido por caprichos. Ele sofre, mas não se vitimiza. Sua força está na integridade. E a integridade é a coerência entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. Essa coerência não nasce do acaso, mas da vigilância constante sobre si mesmo. E essa vigilância não é opressora, mas libertadora, porque permite viver com clareza, com propósito, com verdade. Mas para chegar a esse estado, é preciso atravessar a escuridão. Sim, a escuridão da alma. Aqueles momentos em que tudo parece sem sentido, quando as antigas certezas ruem, quando os sonhos desmoronam. Esses momentos não são falhas no sistema, mas partes indispensáveis do caminho. Como dizia Jung, aquilo que mais evitamos é justamente o que mais precisamos integrar. A sombra não é um erro, mas um convite, um chamado para reconhecer tudo aquilo que escondemos por vergonha, medo ou culpa. Integrar a sombra não é justificar comportamentos ruins, mas entender suas raízes. É ter coragem de perguntar: de onde vem essa raiva? Por que essa inveja me incomoda tanto? O que essa ansiedade está tentando me dizer? Quando fazemos essas perguntas com sinceridade, começamos a ver padrões. E ao ver os padrões, podemos quebrá-los. O autoconhecimento, então, não é uma caminhada linear. É uma espiral que nos leva sempre mais fundo. E a cada volta, mais clareza, mais leveza, mais verdade.
Mas isso exige disposição. Disposição para desapegar de certezas, para romper com antigos hábitos, para encarar o desconforto. Porque crescer dói, evoluir assusta, mudar dá medo. Mas permanecer preso a uma versão limitada de si mesmo é infinitamente mais doloroso. A filosofia nos convida a uma vida examinada. E viver de forma examinada significa observar seus pensamentos, seus sentimentos, seus impulsos. É não viver no piloto automático. É questionar: isso que estou fazendo vem de mim ou foi programado em mim? Isso que desejo é genuíno ou é reflexo de uma carência não resolvida? Este relacionamento, este trabalho, este estilo de vida, eles me nutrem ou apenas me distraem? As respostas nem sempre serão imediatas e muitas vezes trarão ainda mais perguntas. Mas é assim que o processo funciona. O despertar não é um evento, é um estado contínuo de presença. Estar presente é estar inteiro no agora. É parar de viver no passado remoendo dores antigas. É parar de projetar o futuro tentando controlar o incontrolável. É viver o que está acontecendo com consciência. E essa presença nos devolve o poder. O poder de escolher, de responder em vez de reagir, de criar em vez de repetir, de ser em vez de parecer. E quando isso acontece, a vida muda. Não porque o mundo lá fora se transforma, mas porque nosso olhar se transforma. E um novo olhar revela novas possibilidades. É como se o mundo permanecesse o mesmo, mas agora temos novos olhos para enxergá-lo. E isso muda tudo. A beleza que antes passava despercebida, agora salta aos olhos. As pequenas alegrias ganham novos significados. As dificuldades deixam de ser obstáculos e passam a ser mestres. E a solidão, antes temida, torna-se companhia rica e necessária. O homem que aprende a ficar sozinho consigo mesmo é um homem livre, porque não depende da presença dos outros para se sentir inteiro. Ele pode compartilhar a sua vida, mas não precisa mendigar afeto. Ele ama, mas não se anula. Ele oferece, mas não se exaure. Este homem não é indiferente, mas seletivo. Ele sabe que nem toda voz merece ser ouvida, que nem todo convite deve ser aceito, que nem toda crítica é válida. Ele vive com discernimento, e o discernimento vem da maturidade emocional, que, por sua vez, vem do autoconhecimento. Tudo está interligado. A sabedoria não está em saber muito, mas em viver com consciência, em saber o que importa, em saber o que deixar ir, em saber o que manter, em saber quando falar e quando silenciar. Silenciar não é se omitir, é saber que nem tudo precisa de resposta, que há batalhas que se vencem com presença, não com palavras, que há dores que se curam com aceitação, não com resistência, e que há mudanças que começam no invisível, antes de se tornarem visíveis. O trabalho interior é sutil, não gera aplausos, não vira manchete, mas transforma vidas, começando pela sua. E esse é o maior presente que você pode oferecer ao mundo, sua melhor versão. Não uma versão perfeita, mas autêntica. Uma versão que não finge, que não atua, que não se esconde. Uma versão que tem coragem de ser quem é, mesmo que isso custe caro. Porque ser verdadeiro tem um preço, mas viver uma mentira custa a alma, e nenhuma aprovação vale esse preço. Então, se você sente que está perdido, que algo não encaixa, que falta algo, não ignore esse chamado. Ele é real, e ele está te convidando a voltar para casa, a casa interior. A casa onde mora a paz que você tanto procura lá fora. Ela sempre esteve aí, apenas coberta por camadas de ruído, medo e distração. Comece a limpar essas camadas, um pensamento de cada vez, um sentimento de cada vez, uma escolha de cada vez. E aos poucos, você vai se reencontrar, vai lembrar quem é, vai sentir que não precisa mais correr, provar, implorar, porque você é, e ser basta. Se essa reflexão sobre a individuação e autoconhecimento falou com você, considere deixar seu like para ajudar a espalhar esse conteúdo para mais pessoas. E se quiser continuar explorando temas profundos como este, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Até a próxima reflexão.